Meu amigo, já tem um tempo que eu tenho dito aqui no canal que o governo Lula é um governo Dilma Rousseff piorado. E olha só, pessoal da Fundação Getúlio Vargas, um pesquisador, mandou a real, falou a mesma coisa, que o atual governo pode repetir a crise fiscal lá dos tempos da Dilma Rousseff. Sim, isso aqui foi falado de forma bastante clara, uma crise semelhante àquela de 2015, que acabou derrubando a mulher Sapiens naquela ocasião. E bem, tudo indica que nós estamos caminhando nesse rumo, sim. Ainda há algum tipo de atividade econômica, algum tipo de aquecimento das atividades de forma geral, algo que pode até enganar uma pessoa mais incauta, fazer parecer que a economia está às mil maravilhas, quando isso não é verdade, obviamente. Vamos dar uma olhada então nessa análise, ver quais são os indícios que apontam para esse possível cenário, o que seria necessário fazer para evitar que isso viesse a acontecer e, infelizmente, sabendo já que não vai ser feito. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. É só você clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, o economista aqui em questão é o senhor Fábio Giambiagi, que é um pesquisador associado da Fundação Getúlio Vargas. Falou ali para o pessoal da Bloomberg Linha. Tô vendo este vídeo aqui, aliás, este texto, esta notícia no site Gazeta do Povo, mas ele falou originalmente para a Bloomberg Linha. E o seguinte, o caminho da política econômica do governo Lula é bastante preocupante e ele pode evoluir para uma crise fiscal nos próximos anos. Crise fiscal essa que ele afirma ser algo semelhante àquela crise de 2015 na época da Dilma Rousseff. E olha só, ele falou que o risco, né, há um risco muito sério dessa crise fiscal se amplificar. Ou seja, em outras palavras, já está ruim hoje, a situação já é muito comprometedora. A tendência é só piorar se nada for feito. Enfim, quem assumir a presidência da República em 2027, e aí não faz diferença se for o Lula, se for a direita, qualquer outro candidato, vai enfrentar um cenário terrível pela frente, que é contas públicas completamente deterioradas. Lembrando que 2027, independentemente do resultado de 2026, quem assumir o governo vai ter um orçamento parido pelo governo Lula. Ok, o Congresso Nacional vai dar a sua assinatura também. Pode ser que haja algum tipo de PEC das bondades, aquela PEC de transição que o Lula recebeu de presente do Congresso lá em 2022, para começar 2023 com licença para gastar. Mas, a princípio, de maneira geral, o que dá para afirmar é que quem assumiu 2027 vai pegar um orçamento concebido e parido pelo governo Lula. Além disso, de um orçamento com uma conta pública completamente descontrolada, quem assumir em 2027 vai ter o problema da dívida crescente. Uma dívida que se retroalimenta com essa taxa de juros elevadíssima que nós temos, que é uma pura consequência de todo esse desarranjo fiscal aqui. Então, o número aqui do endividamento público, desde 2023, estamos aí na metade do governo Lula, metade mais um pouquinho, e estamos diante de um salto de quase 5 pontos percentuais da relação dívida sobre PIB, o que é muita coisa e que demonstra claramente o ritmo insustentável que nós estamos seguindo com este desgoverno Lula de maneira geral. 27 meses de mandato, olha a coisa. Tivemos superávit primário em apenas 5 meses. Tivemos déficit em 22 meses. Se considerar o resultado nominal, aí não tem jeito. É déficit atrás de déficit. Então, esse endividamento, seguindo esse ritmo, seguindo esse patamar, vai alcançar 94% do PIB em 2034, dados do próprio Banco Central que nos indicam, meu amigo, que a situação realmente é muito preocupante. Pois bem, obviamente,
ele faz questão, o Jean Biagi aqui, faz questão de pontuar que essa crise fiscal não é responsabilidade só do Lula. Claro que não temos um Congresso Nacional extremamente perdulário que, se não ajuda em nada nesse sentido, ainda atrapalha um pouco mais com todas as emendas, as mudanças no orçamento e etc. E tem também, é claro, o problema do Poder Judiciário, o STF com decisões em cascata, enfim, várias coisas nesse sentido que acabam piorando o que já está muito ruim. Então, ele inclusive diz o seguinte, que não há hoje, isso é preocupante, porque assim, que o cenário econômico brasileiro está completamente comprometido até o final do governo Lula, até o mais cego dos homens já viu. Isso aí é fácil de compreender, é uma certeza quase que indiscutível. Então isso é fato. Até 2026, não espere um rearranjo fiscal mais equilibrado, não espere redução da máquina pública, equilíbrio econômico, nada disso. Real estabilizado, não, isso não vai acontecer. O problema, porém, que esse pesquisador, esse economista ligado à Fundação Getúlio Vargas aponta, é que não há otimismo sequer para o próximo mandato em matéria de políticas econômicas. Ou seja, o que ele diz aqui, o que ele coloca é: independentemente de quem vença as eleições no próximo ano, qual tipo de governo que seja, se a direita, se a esquerda, o cenário está tão ruim e a falta de comprometimento político neste momento de todos os lados é tão gritante que esse desarranjo fiscal, desarranjo econômico orçamentário vai ser mantido ainda por alguns anos. Essa é a verdade. Inclusive porque os problemas principais dessa história, que são os gastos obrigatórios, vão seguir crescendo muito acima de qualquer ritmo sustentável. Os gastos previdenciários, saúde, educação, enfim, isso vai fazendo com que as despesas discricionárias sejam cada vez mais impensadas dentro desse orçamento, até o ponto em que não vai ter mais nenhum centavo para gastar nesse sentido. O pesquisador ainda diz que, com 100% de certeza, olha só, o arcabouço fiscal vai ter que ser revisado até 2027. Ou seja, o melhor seria que revisasse já, mas de 2027 não pode passar porque as coisas vão degringolar por completo se isso não for levado a sério. Inclusive aí, né, até porque, para questões fiscais mesmo, a partir de 2027, os precatórios vão entrar na conta fiscal. Hoje o governo Lula tem essa mamata. O STF permitiu que até o final do ano que vem os precatórios não entrem na contagem da meta fiscal, mas isso vai acabar, a não ser que o STF prorrogue isso indefinidamente de fato. Bem, e a partir daí então, o que nós teremos, de acordo com o que ele avalia aqui, é que vamos permanecer com uma taxa de juros elevada, 8% ao ano aqui de juros real, então, uma taxa completamente insustentável até do ponto de vista da dívida pública, porque isso aqui incide em cima do montante, o serviço da dívida acaba sendo retroalimentado por isso aí, e a bola de neve só faz crescer em decorrência desse fator. Algo tem que ser feito, de fato, para evitar a hecatombe, evitar o colapso. Infelizmente, ao que tudo indica, quem quer que seja o presidente eleito no ano que vem vai herdar um Brasil arruinado do ponto de vista econômico e vai ter que tentar resolver esse problema de alguma forma, mais ou menos como Michel Temer fez lá atrás quando ele herdou o governo da Dilma Rousseff, um país completamente quebrado, a economia desorganizada, precisando fazer um monte de mudanças, um monte de reformas que foram feitas, mas que sequer chegaram a ter a plenitude dos seus efeitos antes que o Lula voltasse ao poder. E agora, meu amigo, a situação está se deteriorando rapidamente mais uma vez. Meu amigo, se prepare para a notícia bombástica. Fernando Haddad vai sair do Ministério da Fazenda. Mas não se empolgue muito. Não vai ser agora que isso vai acontecer, mas sim com vistas às eleições do ano que vem. Esse é o tal acerto do Lula e do Haddad que a Malu Gaspar traz em sua coluna aqui para o site O Globo. Pois é, meu amigo, Fernando Haddad, ao que tudo indica, não é carta fora da mesa. O cara tá aí para jogo, para concorrer a algum cargo, concorrer a alguma coisa.
o que ele almeja, qual cargo que ele vai disputar. Bem, Fernando Haddad, você sabe, não tem opinião própria, não toma decisões sobre sua vida, ele está sempre à sombra do Lula. O cara é tão poste, mas tão poste, que ele vai depender a sua decisão sobre qual cargo concorrer do que o Lula mandar no ano que vem e só quando o momento chegar de fato. E eu falo para você, a atitude a ser tomada pelo Fernando Haddad, a decisão entre aspas, porque não vai ser ele que vai decidir, mas a decisão a ser tomada vai depender do Tarcísio de Freitas. Pois é, para você ver o nível da questão. E isso, obviamente, abre um outro ponto ainda mais crucial, porque qual cargo que o Haddad vai concorrer não é tão relevante assim. O grande ponto é quem que vai entrar no lugar dele no Ministério da Fazenda. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Olha só, Malu Gaspar que está falando isso aqui. É opinião de bastidores, conversa de bastidores. Estou trazendo o ponto que ela colocou, mas eu acho que é razoável pelo menos isso aqui. É fácil vislumbrar um cenário em que esse tipo de situação possa acontecer de fato. Inclusive ela diz que o Haddad nunca vai confirmar isso em público, mas tudo já estaria conversado, acertado com Lula nos bastidores. Então ele vai sair do Ministério da Fazenda. Quando? Em abril do ano que vem apenas. Então, temos aí mais um ano praticamente de Fernando Haddad no comando do Ministério da Fazenda, com toda a incompetência dele que nós já bem conhecemos, né? Mas ele vai sair neste momento porque ele vai disputar as eleições e acredito que seja a data necessária para que qualquer indivíduo vinculado ao governo deixe o seu cargo. Não sei se isso se aplica a todos necessariamente, não sei se seria obrigatório, mas o que está combinado, conversa de bastidores, é isso, que em abril do ano que vem ele vai deixar o ministério para concorrer a algum cargo. Qual cargo? Ninguém sabe ainda, tem algumas possibilidades aqui, algumas mais interessantes, ou pelo menos uma mais interessante para ele, que ele teria uma grande chance, sim, de vencer. Mas, de acordo aqui com o que já tinha sido apurado, no caso, não pela Malu Gaspar, mas sim pela Andréa Saad, é que o Lula quer, na verdade, que o Fernando Haddad concorra para o Senado Federal pelo estado de São Paulo. Por quê? E por que eu acho que isso aqui especificamente é a maior chance que o Fernando Haddad tem? Porque tem 2 vagas para o Senado Federal. E é nessa onda que o PT, a esquerda, pode conseguir algumas cadeirinhas interessantes para o Senado Federal a partir do ano que vem. É o momento de maior renovação do Senado. Então é uma eleição importantíssima. Eu diria que Presidente da República e Senado Federal são as coisas mais importantes em 2026. Senado, é claro, porque isso aí é a possibilidade real de haver um impeachment de ministro do STF. Enquanto isso não acontecer, o Brasil não vai conseguir andar para frente. Tem que cair algum ministro via impeachment para que as coisas se ajeitem melhor, para que as instituições voltem a funcionar razoavelmente bem no Brasil. Agora, com 2 vagas, fica mais fácil para o Fernando Haddad conseguir vencer essa disputa. Por quê? Provavelmente alguém da direita vai pegar a maior quantidade de votos para o Senado Federal. Mas o Haddad pode pegar a rebarba, lembre-se, a esquerda sempre tem aí tranquilamente 30%, 35% de votos num primeiro turno para uma eleição para governador, para presidente. O próprio Haddad conseguiu isso lá, mais do que isso inclusive no segundo turno, considerando o segundo turno, para o governo de São Paulo, lá em 2022. Então ele conseguiria sim um percentual nesse sentido aí. Tanto que eu acredito que a direita tem que se organizar muito bem em todos os estados para fazer 2 candidatos aí eleitos senadores. Conversar mesmo com o eleitorado e falar, ó, eu sou candidato, esse aqui também vote em nós 2. 2 do PL, sei lá, qualquer coisa do tipo aí,
para fazer uma dobradinha de direita para evitar a esquerda pegar a rebarba. Então Haddad sim tem chance de conseguir essa vaguinha no Senado Federal por São Paulo, a depender do nível de desorganização da direita no estado. Tem ótimos nomes para concorrer ali em São Paulo pela direita, e se focar em trabalhar em 2 nomes bons, fortes, e todo mundo encampar isso, consegue fazer. Agora, se aparecer 30 candidatos de direita para o Senado em São Paulo, se tiver essa desorganização, é perigoso o Haddad ganhar e ficar em primeiro lugar ainda entre os senadores. Então tem que trabalhar direitinho para evitar esse risco, e ele tem grandes chances sim de conseguir. Imagina, Fernando Haddad no Senado Federal, a tragédia que seria, né? Só que isso não está definido ainda. É a preferência do Lula, só que tem outra possibilidade ainda, né? O importante neste momento, na conversa que rolou entre Haddad e Lula, é que o ministro esteja disponível para o que for necessário para o PT no próximo ano. Por exemplo, ele pode vir a concorrer mais uma vez para o governo do estado de São Paulo. Porque se o Tarcísio de Freitas disputar a reeleição, o Haddad não vai concorrer com ele, porque todo mundo sabe, o Tarcísio ganha fácil essa eleição para o governo de São Paulo, se bobear ganha no primeiro turno. Então, o Haddad disputar isso aí é pedir para perder e ficar de fora da política, pelo menos a política eleita, a partir de 2027. Então, se o Tarcísio de Freitas for candidato ao governo de São Paulo, o Haddad vai para o Senado, sim. Agora, se o Tarcísio de Freitas partir para uma candidatura presidencial, sendo candidato de fato, aí, ou mesmo, por exemplo, como vice numa chapa da Michelle, que eu acharia um péssimo arranjo, aí, né, tem uma outra possibilidade nesse cenário, que é Geraldo Alckmin se candidatando ao governo de São Paulo. Mas, atualmente, o Alckmin diz que não quer se candidatar para isso aí, não quer ser governador de São Paulo de novo. Se isso acontecer, ou seja, Tarcísio indo para a disputa presidencial ou de alguma forma não concorrendo para o governo de São Paulo e Geraldo Alckmin ficando de fora da disputa, aí sim o Fernando Haddad poderia tentar o governo paulista de novo, né? Lembrando que em 2022 ele perdeu para o próprio Tarcísio de Freitas a eleição ali no estado de São Paulo. Então, o Senado Federal é muito mais possível, muito mais provável, inclusive, o Fernando Haddad sim conseguir se eleger. Vai depender de uma excelente coordenação da direita para impedir que isso aconteça lá no estado de São Paulo, essa tragédia aconteça. Lembrando, Senado são 8 anos. 8 anos de mandato. Então, quem for eleito vai ter que... o povo vai ter que aguentar esse cara aí por 8 anos. Olha só, o meu estado, Espírito Santo, elegeu o Contarato 8 anos atrás. Quase 8 anos, né? Vai fazer 8 anos no ano que vem. Achando que ele era um cara de direita. Naquela onda de eleger capitão, coronel, delegado, e ele é investigador. Então ele foi eleito nisso. O cara é esquerdista até a medula dos ossos. O pessoal descobriu depois de votar nele. E agora o cara é do PT, migrou para o PT. Não ganha aqui no meu estado, suponho. Não ganha, o pessoal sabe quem que ele é. Mas são 8 anos aguentando esse camarada mesmo, né, comunista, sendo senador da República através do meu estado, o Espírito Santo, né? Então é uma tragédia completa isso aí. Agora, saindo Fernando Haddad em abril para concorrer ao que quer que seja, ao que o Lula mandar, quem que entra no lugar dele no Ministério da Fazenda? Aí a coisa pode ficar bastante divertida. Pode ser o número 2 dele em comando, que vai ficar ali só representando o papel, e o Haddad vai continuar mais ou menos dando as cartas por ali. Ok, seria um cenário menos pior. O pior mesmo é o Lula inventar alguma moda nisso aí, botar um Guido Mantega, botar alguém desse tipo, uma Dilma Rousseff, e aí chutar o pau da barraca no final do mandato ali, seja para tentar a todo custo se reeleger, fazer políticas econômicas malucas e insanas para tentar se reeleger, seja para falir o Brasil caso ele perca as eleições, para deixar um Brasil completamente quebrado, arruinado para o próximo presidente da República. Pois é, vamos acompanhar o desenrolar dos fatos para ver qual será o futuro do Fernando Haddad e o futuro do Brasil como um todo. Meu amigo, olha só, a galera já estava reclamando que estava difícil turistar na Argentina
Com esse Javier Milei no governo, tudo ficou mais caro, tava difícil comprar as coisas agora. Antigamente estava tudo na promoção, farofeiro deitava e rolava, era excursão saindo do Brasil para a Argentina direto, pessoal comprando tudo a preço de banana, isso já acabou. Mas se essa galera já estava achando ruim o atual governo argentino, porque não dá mais para ficar indo na Argentina no saldão do governo Alberto Fernandes comprar tudo barato, ter serviços muito baratos por lá, agora vai ficar pior ainda para o estrangeiro na Argentina. Ah, mas isso aqui é errado do ponto de vista da liberdade econômica e etc. Olha só, eu acho que o Javier Milei está corretíssimo nesse ponto específico que ele colocou, e na medida em que a gente for dando uma olhada nessa notícia, vai ficar mais claro o quanto que, de fato, o Milei está tomando uma atitude bastante comprometida com a sua própria política econômica lá na Argentina. Então vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Isso não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Qual que é o ponto aqui, então, que vai impactar o pessoal da imigração? Os estrangeiros agora vão ter que pagar por serviços de saúde na Argentina, pois é, e as universidades vão poder cobrar também dos alunos estrangeiros que estiverem estudando, fazendo cursos por lá. Então, é uma norma que foi publicada pelo Javier Milei hoje, dia 14 de maio, dia que eu estou gravando este vídeo. Isso vai ser transformado em decreto, vai passar a ter validade direto. Então, é bem provável que haja uma publicação nos próximos dias no Diário Oficial, e isso aí acabe se tornando uma regra válida, um decreto já com a sua vigência. Então, muito em breve já veremos na prática isso aqui sendo adotado. Qual que é o ponto aqui principal? Veja, em matéria de saúde, né? Em matéria de saúde vai funcionar assim. Os residentes transitórios e os turistas, os residentes temporários, os que estão em situação irregular na Argentina, ou seja, todos que não são cidadãos argentinos de fato, que não estão ali todos os dias pagando impostos e, enfim, pertencendo ao país enquanto cidadãos, todos esses aqui vão ter que pagar por usar serviços públicos de saúde. Não vão poder usar serviços gratuitos na Argentina. Além disso, os turistas também vão ter que apresentar um seguro médico para entrar no país, pois é, isso vai ser cobrado também. E a questão aqui das universidades públicas funciona da seguinte maneira, né? Elas vão poder cobrar mensalidades dos estudantes estrangeiros, conforme eu falei, tanto para questões ali de cursos, quanto também para estudar eventualmente ali, ou fazer um curso integral. Vai valer para todos nesse sentido aqui, né? E por que que o governo argentino está tomando essa medida? Que tem também aqui, olha só, né? O impedimento da entrada de estrangeiros com condenações criminais e também a deportação imediata de qualquer estrangeiro que tenha cometido qualquer crime na Argentina. Então, veja que é um endurecimento de fato para a prática do turismo lá na Argentina e também de conseguir visto, ficar no país e etc. Por que que ele está fazendo isso? Não é um contrassenso com todas as ideias de liberdade econômica que ele tem propagado e defendido nos últimos tempos? Não parece violar exatamente tudo o que o Javier Milei parece defender? Tem uma boa explicação para isso e eu já vou falar para vocês. Qual que é o principal ponto aqui? Corte de despesas. Essa é a grande questão, porque o que estava acontecendo, e talvez isso fosse um problema até atrelado ao próprio turismo, é que os estrangeiros estão custando aqui, olha só, em 2024, só em 2024, o atendimento médico a estrangeiros em hospitais públicos gerou um gasto aqui de 114 bilhões de pesos, que dá uns 57 milhões de reais. Então isso tem um custo real para o país. Para um país que está enxugando de absolutamente tudo os gastos públicos. Essa é a verdade. Não existe almoço grátis nessa vida.
Então, se tem um estrangeiro na Argentina, esse estrangeiro usa um serviço médico e não paga por esse serviço médico, quem está pagando por isso é o pagador de impostos argentino, é o povo argentino que está custeando esse serviço de saúde que está sendo prestado. Então, olha só, o texto aqui do decreto do Javier Milei afirma, né, que a Argentina sempre foi um país aberto ao mundo e etc. Porém, tal ponto que eu expliquei para você, isso não pode dizer que os pagadores de impostos devam sofrer as consequências de estrangeiros que chegam unicamente para abusar de recursos que não são seus. Porque alguém pode dizer, não, mas o estrangeiro chega na Argentina, o turista, ele gasta dinheiro lá, aquece a economia, paga impostos nas coisas que ele compra, então ele tem direito a usar os serviços. Olha só, tem turismo exclusivo para usufruir de benefícios que antes eram concedidos para todo mundo na Argentina. Então, o camarada simplesmente ia para lá para ser atendido, por exemplo, para ter um tratamento médico mais fácil. Isso aqui de vários países, lembrando, não impacta só o turista brasileiro, o paraguaio, o uruguaio, o chileno, boliviano, enfim, os países fronteiriços ali que têm mais facilidade de acesso ao território da Argentina. Então ele pontua aqui, olha só, as facilidades extremas que até essa data existiam para entrar na Argentina fizeram com que, nos últimos 20 anos, 1,7 milhões de estrangeiros imigrassem de forma irregular no nosso território. E aí essas medidas têm aqui por objetivo garantir a sustentabilidade do sistema público de saúde para que ele deixe de ser um centro de benefício financiado pelos cidadãos argentinos. Parece muito justo, não é mesmo? Então veja aqui as medidas, né, que foram anunciadas de forma geral. A questão de que nenhum estrangeiro condenado poderá entrar na Argentina e aqueles que cometerem qualquer crime, olha, qualquer crime, não são coisas graves apenas, não, qualquer tipo de crime na Argentina vão ser deportados independentemente da pena. Então, cometeu um crime em território argentino, o gringo cometeu o crime, vai ser deportado para o seu país de origem. Será exigido pagamento pelos serviços de saúde para residentes transitórios, temporários e irregulares, e será obrigatória a apresentação de um seguro médico no momento da entrada da Argentina. Então o turista só entra na Argentina agora se tiver esse tal seguro médico. Não sei exatamente qual tipo de seguro que seria, onde que seria contratado, enfim, mas é a norma que vai passar a vigorar. Universidades nacionais estão autorizadas, imagino que seja tipo uma universidade federal, uma universidade pública assim, né, lá na Argentina. Estão autorizadas a estabelecer uma cobrança para cursos universitários voltados a residentes temporários, caso optem por isso. Ou seja, quem vai determinar a adoção disso ou não é a universidade, cada universidade vai decidir por isso aí. A cidadania argentina só será concedida a quem tiver residido de forma contínua no país por pelo menos 2 anos ou tenha realizado um investimento relevante para a Argentina, né? Basicamente comprar a cidadania via investimentos, o que é um ótimo negócio para a Argentina, sem sombra de dúvidas. Traz gente qualificada para o país e traz recursos com essas pessoas, recursos produtivos para o país. Veja que é um investimento relevante. E aí, eu não sei qual vai ser o grau de relevância para justificar isso, se vai ser algo discricionário, mas é um convite para que as pessoas se estabeleçam na Argentina para produzir, gerar riqueza, trazer recursos para a nação. E para a residência permanente, será necessário comprovar meios de subsistência suficientes e ausência de antecedentes criminais, ou seja, ficar à toa na Argentina, dependendo do governo, dependendo do pagador de impostos argentino, não vai rolar. O cara tem que ser capaz de se sustentar e tem que provar que não tem antecedentes criminais, que é uma pessoa de uma conduta ilibada para poder conseguir a sua residência permanente na Argentina. Então, basicamente, vamos lá, basicamente, o que o governo Milei está fazendo é afastar da Argentina o problema. O turista duro, problemático, aproveitador. E vamos ser sinceros, ninguém quer isso para o seu país. Isso não traz riqueza, não traz recursos, não traz qualquer tipo de benefício e, em muitos casos, espanta o bom turista. Em breve, a Argentina vai voltar a ser frequentada por turistas aí de mais qualidade, de mais valor agregado.
Ao que tudo indica, isso vai acontecer na medida em que a Argentina deixa de ser barata, de ser uma pechincha para o pessoal que mora ao redor ali, que não é nenhum povo rico, diga-se de passagem. Então, o problema é justamente esse. A Argentina estava exageradamente barata por causa de uma moeda depreciada, por causa de todo o comunismo que assolou o país durante décadas a fio. Agora o Milei está revertendo essa situação, botando um pouco de ordem na casa e acabando com a farra dos aproveitadores, principalmente aqueles que vêm de fora, que não tem absolutamente nada a ver com a Argentina, que não estão pagando o preço que os argentinos estão pagando neste momento por todas as políticas de austeridade. Meu amigo, de volta de óculos aqui para dar uma folga para os meus olhos, está começando a doer de novo. Até resolvi a questão da lâmpada aqui, mas por precaução, né? Manter o estilo aqui dark. Mas enfim, a senhora Magda Chambriard, sim, aquela excelente presidente da Petrobras que conseguiu fazer a empresa dar prejuízo no quarto trimestre do ano passado, parece que vai ter lucro agora no primeiro trimestre, ou até já anunciou, não tenho muita certeza, não acompanhei essa parte do balanço. Mas o que ela falou aqui é engraçado, soa engraçado, porque ela disse, né, pediu aos consumidores para que eles pressionem os postos por redução de preço dos combustíveis, principalmente do diesel, porque a redução que ela aplicou lá ao preço do diesel, várias reduções, diga-se de passagem, não estariam sendo repassadas para o consumidor final. E aí eu te pergunto, meu amigo, o que ela tem a ver com isso? O que a presidente da Petrobras tem a ver com o preço praticado lá na bomba de combustível ao consumidor final? Isso não é problema dela. O problema dela deveria ser a queda nas receitas, a queda na lucratividade da empresa, o inchaço da empresa com atividades completamente inúteis e que apenas tornam a empresa menos produtiva, portanto menos lucrativa, que é o que nós temos visto de forma geral. E olha só, ela já prometeu mais problemas. Afirmou que é hora de apertar os cintos. Pois é, meu amigo. Isso significa que o lucro da empresa tende a cair nos próximos resultados. Um problema sério para muita gente. Vamos conversar então sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois então, olha só, ela falou recentemente isso aqui, falou ontem, terça-feira, dia 13, estou gravando este vídeo, no dia 14 de maio, e ela pediu o seguinte, né, para os consumidores cobrarem dos postos de combustíveis o repasse na redução de preço do diesel que a Petrobras fez recentemente. Então, olha só, né? Ela disse, a gente recomenda que o consumidor pergunte por que isso não está chegando à ponta. Pressiona, pergunta por que isso está acontecendo, qual é o tipo de margem de lucro. Porque o que ela está afirmando aqui é o seguinte, que na verdade o pessoal da cadeia de comercialização, ou seja, né, distribuidora, até chegar lá na ponta final, que é o posto de gasolina mesmo, o pessoal estaria aproveitando a redução nos custos para ampliar as margens de lucro. Pois é, essa é a leitura que ela faz nesse sentido, o que é engraçado, porque é um mercado concorrencial. Tudo bem que é difícil abrir um posto de gasolina, é caro, requer uma série de licenças que é difícil conseguir, enfim, né? Não é um mercado em expansão no Brasil. Essa é a verdade. Muito raro haver abertura de posto de gasolina em algum lugar. Mas ainda assim é concorrencial. O pessoal pode variar o preço. Então, se a margem de lucro está crescendo por causa dessa diferença aqui, o pessoal até aponta a diferença, né? Que os reajustes tiveram aqui uma redução de 45 centavos por litro, só que o preço ao consumidor caiu 38 centavos apenas. Então, tem uma margem aqui de 7 centavos por litro. Por que um posto não aproveitaria essa margem para ganhar da concorrência com um preço mais acessível? Porque ainda vai estar lucrando de qualquer forma, mas vai conseguir oferir uma receita maior no fim das contas por causa do volume de compras, vai poder fidelizar o cliente, vender outro produto acessório que tem ali no posto, enfim, meu amigo. Tem um mar de possibilidades com a margem de lucro que supostamente estaria fora
do padrão fora dos eixos. Mas a grande pergunta realmente é por que a Magda Chambriard está preocupada com isso? Não é problema dela. Ah, mas essa prática aqui é uma prática ilegal dos poços, porque não sei o que, não sei o que. Tem o Ministério de Minas e Energia, que é quem deveria ver isso, ou então a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, não a Petrobras. A Petrobras é uma empresa que, como qualquer empresa, ela não é órgão fiscalizador, não é associação de nada, não é agência de coisa alguma, é uma empresa que tem as suas atividades, que tem os seus negócios, que tem as suas demandas e os seus objetivos, que são ou deveriam ser exclusivamente relacionados ao que ela produz de fato, ao que ela entrega e não ao que o governo quer. Mas nessa altura do campeonato está claro para todo mundo que a Petrobras é só um puxadinho do governo Lula. Aliás, era assim lá atrás, na época do Petrolão, nada mudou desde então. E aí, a Magda Chambriard, inclusive, entrou no cargo, foi colocada no lugar do Jean Paul Prats, com essa finalidade para ser extremamente subserviente ao Lula em todos os aspectos. Ela gasta o seu tempo. Olha, ela estava falando aqui do balanço, né, do primeiro trimestre da empresa. E entrou nesse tema do preço de combustível lá na ponta para o posto de gasolina, mas o que ela tem a ver com isso nessa história? Realmente não faz muito sentido aqui de maneira geral, mas é casadinho, né? O negócio casadinho aqui com o discurso do Lula. O Lula que inclusive criticou aí poucas semanas atrás, ao lado da Magda Chambriard, também essa questão do suposto intermediário que estaria fazendo o preço dos combustíveis ficarem mais caros. Então, né, ele falou, inclusive, sugeriu que a Petrobras vendesse diretamente para o consumidor final. Imagina a desgraceira, meu amigo. Já não basta fábrica de fertilizante, Abreu e Lima e essas coisas que nunca fizeram sentido real, prático, econômico para a Petrobras. Não basta a empresa ter retomado isso tudo nesse desgoverno Lula. Imagina a Petrobras tendo que abrir posto de gasolina por aí para vender gasolina e diesel mais barato para o consumidor final. Aí realmente é para acabar de vez, né? E mais do que isso aqui também, a própria Magda Chambriard, veja que ela é uma câmara de eco, se comporta como uma câmara de eco do chefe dela. O Lula reclamou do preço lá atrás, agora ela reclama também. O Lula colocou a culpa no vendedor, no distribuidor. A Magda Chambriard está fazendo a mesma coisa. E agora ela também insinuou nessa entrevista aqui, né, que a privatização da BR Distribuidora em 2021 acabou causando o problema agora da alta de combustíveis, né, porque essa companhia que agora se chama Vibra Energia, a Petrobras parou de ter participação no segmento de distribuição, vendendo essa fatia da empresa lá atrás. E isso estaria dando problemas aí de maneira geral para enfim, para o consumidor final e etc. Vai vendo isso aqui. É completamente desnecessário. A Magda Chambriard não deveria entrar nesse tema, se preocupar com isso. Ela deveria se preocupar, isso sim, com a lucratividade da Petrobras, fazer a empresa ser lucrativa. Ah, mas a Petrobras tem uma função social, não sei o que, não sei o que. A melhor função social que a Petrobras pode ter é dar muito lucro, até porque o acionista majoritário da empresa é o Tesouro Nacional. Então, se a Petrobras lucra muito, ela distribui muitos lucros. Se ela distribui muitos lucros, o governo recebe muito da Petrobras. E aí vai poder fazer hospital, escola, estrada, o que esse pessoal acha que o governo faz. Então, quem acredita que a Petrobras tem uma função social tem que pedir por mais lucro da Petrobras, tem que fazer muito lucro, muito dinheiro para distribuir muito lucro para o governo também, né? Enfim, ela falou aqui, né, que o pessoal vai pisar um pouco no freio agora na Petrobras, porque a lucratividade vai cair, o preço do barril de petróleo está em suas mínimas históricas praticamente. Então, realmente, ela falou que eles não estão agora para gastança, é tempo de controle de gastos, né? O que é engraçado, porque na verdade a Petrobras está investindo em um monte de porcarias, investindo, conforme eu falei, em fábrica de fertilizantes, em refinarias envolvidas até o tampo com corrupção. Como que isso aí é apertar o cinto?
Como que isso é controlar despesas? Eu não faço ideia do que a senhora Magda Chambriard está falando. Desconfio que ela também não sabe, porque definitivamente ela não compreendeu, não identificou ainda qual é o seu real papel. Não é ser uma papagaia do Lula, não é ser aí uma ministra de Minas e Energia, uma dirigente da ANP. O papel dela é comandar uma empresa que tem um grande potencial para ser lucrativa, fazer essa empresa dar o máximo de lucro possível. Olha aí, meu amigo, como eu sempre costumo dizer aqui no canal, quando dois ou mais esquerdistas estão brigando, a gente torce pra briga mesmo. Pois é, estou de óculos novamente gravando aqui para dar uma aliviada um pouquinho nas minhas vistas, que ainda estão doendo um pouco por causa daquele problema com a lâmpada e tudo mais. O problema da lâmpada já está resolvido. Mas, enfim, devagar a gente volta ao normal. E hoje eu tô me sentindo um TV Fama do mundo da política, porque eu já gravei um vídeo falando de uma coluna da Malu Gaspar, agora trago essa aqui do Lauro Jardim, só a galera das fofocas do mundo político, e essa aqui é da boa, meu amigo. Fofoca quente essa aqui. Um racha no grupo de WhatsApp do PT. Pois é, a galera tá brigando fogo no parquinho do PT. Qual o motivo? CPMI do INSS. É, meu amigo, nessas horas, salve-se quem puder. No barata voa, cada um resolve o seu lado. Cada cachorro que lamba a sua caceta. Tem gente ali dentro do partido que realmente está disposta a largar a mão do Lula, deixar o Lula se queimar com esse negócio da fraude do INSS para tentar garantir o seu. Vamos conversar então sobre esse assunto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, né, meu amigo, o que acontece é o seguinte, apuração do Lauro Jardim, conversa de bastidores, não é nada oficial. Grupo de WhatsApp do PT, imagino que de parlamentares aqui, né? Isso mesmo, é um grupo de WhatsApp da bancada na Câmara do PT. E qual que é o problema nessa história? Tem gente que quer a instauração da CPMI e do INSS para apurar aquelas fraudes que estão acontecendo e tudo mais, e tem gente que não quer a instauração disso. E tem um problema nesse sentido, né? Qual que é? Isso aqui é uma coisa oportunista, é simples de entender. Hoje, essa CPMI já tem a quantidade de votos necessários para que ela seja instalada, né? São 259 assinaturas, então já é suficiente para que isso seja instalado de fato. Ou seja, o PT apoiando ou não, a coisa vai acontecer. É claro, né? Vai depender aqui, eu não sei se cabe ao Alcolumbre ou ao Hugo Mota viabilizar isso, quem que tem que autorizar essa história, mas uma vez autorizado, não vai fazer diferença alguma o PT apoiar ou não. Então tem uma ala dentro do partido que se manifesta nesse grupo de WhatsApp também, que defende o seguinte, que já que o negócio vai acontecer de fato, então vamos aproveitar disso para mostrar para o nosso eleitorado que não temos medo da investigação, vamos apoiar a investigação, tem que punir quem tiver cometido algum tipo de ilícito, né? Já que o negócio vai rolar de qualquer forma, pelo menos essa turma aqui do PT não quer se queimar com o eleitorado para não transparecer, o que é bastante claro, até já falei num vídeo recente aqui do canal, que o PT não quer que esse negócio avance, porque é a verdade, né? A gente tem acompanhado aí notícias de que o PT, a esquerda como um todo, esse pessoal trabalhou arduamente para que esses descontos se tornassem viáveis. Isso aconteceu de fato. É uma coisa que ajuda o sindicalismo, que é um dos pilares do petismo aqui no Brasil. Então, a disputa que tem acontecido é justamente nesse sentido. Tem uma ala que fala que não tem que apoiar a CPMI, coisa nenhuma. Isso vai enfraquecer o governo, vai enfraquecer o Lula, vai dar material para a oposição. Tem outra ala que diz que não, a gente vai se queimar com a nossa base eleitoral se a gente não apoiar essa CPMI. É uma situação complicada. O pessoal está entre a cruz e a espada com essa história aqui. Até porque base eleitoral mesmo, né, na base do governo Lula, os partidos aliados, aí não tem nem conversa, meu amigo. Metade dos apoiadores da CPMI até esse momento, né, mais da metade, aliás, são
da base aliada do governo, deputados e senadores de partidos da base aliada, PSB, o partido do Geraldo Alckmin, pois é, PSD, MDB, União, Republicanos e PP, ou seja, todos aqui partidos que têm base ali, que tem pelo menos um ministério na esplanada ali, no gabinete ministerial do governo Lula. E aí, inclusive, né, para justificar o seu ponto, alguns parlamentares falaram que o governo não teme a instalação dessa CPMI, que a CGU está trabalhando, a Polícia Federal está prendendo os investigados, né? O governo exonerou todo mundo que pudesse estar envolvido nessa história aqui e tudo mais. O governo está procurando reparar os danos aqui aos aposentados, enfim. Há argumentos de ambos os lados, é claro, tanto que a bancada sinalizou ali no grupo de WhatsApp, depois de muita discussão, é claro, né, que vai ser feita uma reunião na semana que vem para que o partido decida de forma unânime se vai endossar essa proposta aí ou não, se eles vão assinar a CPMI ou não, né? Não vão decidir essa semana porque muita gente não está dando expediente lá na Câmara, né? O prédio está vazio, tem muita gente que está fora do país, então não seria o momento adequado. Semana que vem seria mais propício para essa reuniãozinha amigável. E, enfim, seria um gesto de fato isso aí por parte do PT assinar essa CPMI, porque a oposição já registrou o pedido aí, e agora é o Davi Alcolumbre mesmo que tem que aprovar isso aqui, né? Ou seja, ele que vai decidir fazer a leitura do texto ou não, para aí sim dar prosseguimento para as investigações com deputados e senadores do Congresso Nacional. E essa CPMI tem que acontecer, cara. Essa é a verdade, porque o escândalo é muito grande. Tem CPI instaurada por muito menos, por coisa patética, coisa pífia. Isso aqui que é importante, que é relevante, tem que ser colocado. E a oposição não pode deixar essa oportunidade passar. É uma oportunidade de ouro para bater um pouquinho no Lula, ou um poucão. E o negócio tá tão feio para ele, mas tão feio, a repercussão na popularidade dele tá tão ruim. Olha só, o Sidônio Palmeira tá quase jogando a toalha por causa dessa situação, que o próprio PT, gente do PT tá pensando, isso aqui é claro, demonstra claramente, eles estão pensando em soltar a mão do Lula, porque essa CPMI aqui pode resultar em qualquer coisa, meu amigo. Pode dar treta muito grande para o governo nessa história, na medida em que gente seja chamada para depor, na medida em que provas sejam levantadas, na medida em que questões mesmo políticas sejam trazidas à tona. Coisa, por exemplo, que a Polícia Federal pode não conseguir fazer. Então, isso pode dar uma M federal para o Lula caso venha a ser instaurada. Daqui a pouco começa a campanha eleitoral, o Lula vai ficar manchado com isso aqui, sem sombra de dúvidas. E o sonho do Lula era botar panos quentes no negócio, fazer o pessoal esquecer. Olha, já vamos restituir os idosos, tá tudo certo, demitimos todo mundo. Esquece que isso aconteceu. Se rolar uma CPMI, essa história vai continuar circulando por muito tempo ainda. O assunto vai ser requentado, trazido à tona e pode piorar, inclusive com novas descobertas, depoimentos e etc. Ao apoiar a instalação de uma CPI como essa, o que partidários do Lula, gente do partido dele, deputados do PT, estão basicamente dizendo vai acontecer, vai dar ruim pro Lula, ele vai se ferrar. Eu não quero me ferrar junto, deixa eu livrar a minha cara nessa história com o meu eleitorado, dizer que eu estou do lado dos aposentados, dos pensionistas, dos velhinhos que foram lesados nesse esquema, e que eu estou do lado da verdade, não temo a verdade. Se as investigações mostrarem algo que acabe prejudicando o Lula, o meu partido, eu não me importo. Eu estou com a minha ficha limpa, não tô nem aí, não vou ter problema nenhum nesse sentido. Defendo que seja, de fato, instalada a CPMI e as investigações sejam feitas. Pois é, meu amigo, a situação do Lula tá tão feia, tá tão calamitosa que nem mesmo dentro do seu partido, não falo nem a base aliada que já abandonou, nem mesmo no seu partido o cara é mais uma unanimidade. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.